Imagine, por um instante, que tudo que você conhece é mera ilusão, como sombras dançando nas paredes de uma caverna escura. O que você faria se de repente percebesse que a sua vida inteira foi construída sobre mentiras confortáveis? Essa não é uma pergunta vaga. É o convite provocativo que Platão nos lança há milênios através de sua alegoria da caverna. Hoje, essa metáfora antiga ressoa fortemente com as realidades do mundo digital em que vivemos, onde algoritmos moldam nossas percepções e reforçam uma zona de conforto que nos impede de enxergar a verdade. Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafia as certezas, que convoca o espírito da investigação e que, acima de tudo, nos desperta para a possibilidade de uma vida com mais lucidez e responsabilidade. Desde os primórdios do pensamento filosófico, Platão apresentou a ideia de que os seres humanos estão acorrentados em uma caverna, voltados para uma parede, onde tudo o que conhecem são sombras. Essas sombras não passam de projeções de uma luz distante, uma luz que nunca encaramos diretamente, mas que, mesmo assim, definia o mundo para nós. Vivemos em um estado de ignorância confortável, onde as aparências se confundem com a realidade e onde nos acostumamos com a falsidade que nos é apresentada diariamente. Nesse contexto, o filósofo surge como o audacioso que se atreve a romper com as correntes invisíveis que nos prendem, desafiando o conhecido para abraçar uma verdade desconfortável e reveladora. No entanto, essa busca pela verdade tem seu preço. Ao se desvincular do conforto das ilusões, o indivíduo passa a conviver com a dor intensa da revelação. A luz, inicialmente ofuscante, expõe não apenas a realidade, mas também as falhas e os enganos que sempre permitiram a permanência na escuridão. Assim, sair da caverna não é simplesmente uma mudança de ambiente, mas sim uma transformação existencial profunda. É morrer para os prazeres efêmeros do engano e renascer para a clareza, mesmo que essa clareza venha acompanhada de desconforto e solidão. Cada um de nós, em algum momento, já questionou a veracidade das sombras. Talvez, durante uma noite silenciosa, uma dúvida tenha sussurrado que aquilo que sempre conhecemos não passava de uma miragem. Essa pequena inquietação poderia ser o primeiro sinal de um despertar, o início de uma jornada rumo ao desconhecido. Mas, como o ex-prisioneiro de Platão, o indivíduo que ousa olhar além das sombras provavelmente enfrentará a hostilidade e a incredulidade daqueles que preferem a segurança do conformismo. A sua tentativa de liberar os demais dos grilhões da ilusão pode ser recebida com zombaria, rejeição e até mesmo violência. Afinal, abandonar a caverna é renunciar ao conforto, e o medo do novo é uma poderosa barreira à transformação pessoal e coletiva. Agora, reflita sobre os paralelos que se desenham entre essa antiga caverna e o mundo contemporâneo. Hoje, a escuridão que nos envolve não está confinada a um espaço físico, mas se manifesta na forma de bolhas digitais e algoritmos traiçoeiros. Enquanto antes as sombras eram geradas por uma luz distante e inacessível, na era digital, as projeções são personalizadas, calibradas para reforçar exatamente o que já acreditamos. As redes sociais, os motores de busca e os feeds de notícias criam espaços intimamente fechados, onde somos constantemente alimentados por conteúdos que confirmam nossas convicções, evitando o confronto com ideias divergentes. Assim como na caverna de Platão, acabamos por celebrar o conforto da ignorância, mesmo que isso nos mantenha acorrentados a formas de pensamento pré-estabelecidas e limitantes. Mas é justamente nesse ambiente repleto de ilusões contemporâneas que a filosofia revela sua importância vital. A filosofia é a ferida que não se fecha, a dúvida incessante que questiona o que consideramos certo e verdadeiro. É ela que nos instiga a perguntar: o que de fato estamos aceitando sem refletir? Que correntes invisíveis moldam nossa maneira de ver o mundo? Nessa era digital, onde os estímulos são imediatos e as informações filtradas cuidadosamente, a responsabilidade de buscar a verdade recai sobre cada um de nós. A coragem de desafiar as narrativas convenientes e abraçar a incerteza é, sem dúvida, uma tarefa hercúlea, mas também é o caminho para a verdadeira libertação de qualquer caverna, seja ela física ou digital.
Ao se aprofundar nos ensinamentos de Platão, percebemos que o ato de despertar para a verdade é, em si, um processo doloroso, mas inevitável. O filósofo que se liberta das amarras da ilusão precisa primeiramente combater o medo e o desespero que acompanham a revelação da realidade. A luz pode ser inclemente, despindo-nos de certezas enraizadas e forçando-nos a confrontar aspectos desconhecidos de nossa própria existência. Assim como Sócrates, que pagou o preço máximo pela ousadia de desafiar as convenções e as verdades estabelecidas, nós também somos chamados a enfrentar as consequências de um despertar genuíno. Essa é uma jornada sem atalhos fáceis nem finais felizes previamente traçados. É um caminho de constante aprendizado e de coragem para admitir que muitas vezes a verdade é desconfortável e exige sacrifícios. Agora imagine a cena. Você, encarando a vastidão de um universo de informações, é confrontado por uma verdade que, embora dolorosa, oferece a liberdade. Em meio aos pixels e algoritmos, há uma luz que brilha intensamente, desafiando você a sair dos recantos seguros da sua bolha digital e explorar horizontes inexplorados. Essa transição, da escuridão da ignorância para o brilho da verdade, é o âmago da nossa existência. É por essa razão que a filosofia de Platão permanece tão atual. Ela nos lembra que, mesmo nos dias de hoje, é preciso coragem para romper com os laços do conformismo e buscar um conhecimento que transcenda o superficial. Podemos visualizar essa transformação através de imagens impactantes. Uma caverna sombria, onde sombras frenéticas se movem sem rumo, contrasta com a clareza de um amanhecer que revela a vastidão do mundo exterior. Aos poucos, à medida que o feixe de luz penetra o ambiente, as formas começam a se revelar. Os contornos se definem e a verdade se manifesta em cores e detalhes antes inimagináveis. Esse processo, embora repleto de desconforto, simboliza a possibilidade de renascimento. A jornada do prisioneiro, que uma vez se resignou à sua existência limitada, torna-se o símbolo da capacidade humana de romper com padrões impostos e abraçar uma nova visão de mundo, genuína e transformadora. Além disso, esse despertar filosófico não é uma experiência isolada, mas um chamado para que todos participem dessa revolução do pensamento. Cada dúvida, cada incerteza é uma semente de questionamento que pode florescer em um entendimento mais profundo da realidade. O desafio não termina com o reconhecimento da verdade, pois é preciso também compartilhar esse conhecimento, ajudando outros a se libertarem das ilusões que os aprisionam. Assim como o filósofo que retorna à caverna, mesmo diante dos olhares incrédulos e hostis, nós também somos chamados a ser portadores da luz, a iluminar caminhos e a instigar a reflexão coletiva. Há quem diga que a vida, de fato, é uma sequência interminável de escolhas, entre a segurança da escuridão e o perigo de encarar a luz, entre a complacência e o questionamento. Ao optar pelo caminho da verdade, o indivíduo se coloca contra o marasmo da rotina e desafia as barreiras que o isolam. Essa é a essência do despertar filosófico, um processo de constante autoquestionamento e de renovação do olhar sobre o mundo. Não há respostas prontas, apenas a coragem de buscar, de escutar o incômodo da dúvida e de transformar esse incômodo em força para uma mudança positiva. Ao refletir sobre essa jornada, é impossível não se deparar com o profundo significado da alegoria de Platão para os dias atuais. Se, por um lado, a caverna representa o refúgio seguro das ilusões e das verdades desencontradas, por outro, ela também simboliza a dificuldade de abandonar hábitos e crenças que, embora restritivas, garantem uma sensação de pertencimento e estabilidade. Esse paradoxo é o que torna o despertar tão desafiador. A verdade, por mais libertadora que seja, vem acompanhada do fardo da responsabilidade e do risco de perder vínculos estabelecidos. No entanto, é justamente esse preço, o sacrifício do conforto imediato, que abre espaço para uma vida mais plena e consciente. A autonomia intelectual, ou seja, a capacidade de pensar criticamente e de desconstruir as narragens dominantes, é o que permite que nos tornemos verdadeiros arquitetos do nosso destino.
Ao abrirmos os olhos para as limitações das sombras, damos o primeiro passo para uma existência fundamentada na busca incessante pelo conhecimento e pela autenticidade. Cada escolha, cada pequeno gesto de rebeldia contra as imposições externas é um grito de liberdade que ecoa através do tempo e se conecta com o legado dos grandes filósofos que, em épocas passadas, já ousaram questionar o status quo. E se ao longo dessa caminhada você se deparar com momentos de angústia e dúvida, lembre-se de que o desconforto é parte inerente do processo de despertar. As transformações mais profundas raramente acontecem sem um confronto com os medos internos e com as sombras que insistem em nos iludir. Enfrentar essas sombras é um ato de coragem. É reconhecer que a verdadeira luz da sabedoria não se revela em um caminho fácil ou desprovido de desafios. Ao contrário, ela se manifesta justamente para aqueles que têm a ousadia de questionar, de buscar e de transformar sua própria realidade. Assim, enquanto as telas do seu celular podem oferecer uma versão de mundo cuidadosamente editada e algoritmicamente filtrada, a escolha de sair da caverna permanece uma decisão pessoal e revolucionária. É uma jornada que exige resiliência, persistência e, sobretudo, a capacidade de reconhecer que a verdade está além das conveniências superficiais. A cada passo rumo à claridade, você se liberta não apenas das correntes que o prendem à ignorância, mas também das amarras que limitam o seu potencial de transformação. Ao concluirmos esta reflexão, surge a pergunta final, que ecoa pelo espaço e pelo tempo. Será que você está disposto a abandonar as sombras e a encarar a luz, mesmo sabendo que o caminho da verdade pode ser árduo e repleto de desafios? Essa é uma questão que só você pode responder. Mas é inegável que a busca pelo conhecimento e pela autenticidade é um convite à liberdade e à expansão do seu próprio ser. Lembre-se, cada sombra vencida, cada barreira transposta, não é apenas um passo rumo à iluminação, mas também uma reafirmação de que a verdade sempre prevalece, mesmo que inicialmente ela venha acompanhada de dor. A mensagem de Platão, ressoando através dos tempos, nos ensina que o verdadeiro despertar exige coragem, que a luta contra as ilusões é constante e que a liberdade intelectual é o bem mais precioso que podemos conquistar. Nosso desafio hoje é o mesmo que enfrentou o ex-prisioneiro: romper com o que é confortável e conhecido para abraçar a inquietação que caracteriza o ser verdadeiramente livre. Ao navegar pelas complexidades do mundo moderno, carregado de bolhas digitais e certezas pré-fabricadas, permita-se questionar, permita-se duvidar e, principalmente, permita-se despertar para uma nova realidade. A luz está lá fora, esperando que você a descubra, esperando que você se liberte das correntes que o mantêm cativo. A jornada para fora da caverna é, acima de tudo, um convite ao autoconhecimento e à responsabilidade com o mundo ao nosso redor. Esse caminho, repleto de inciertos e descobertas, é o portal para uma existência mais plena, onde as verdades são construídas e compartilhadas, onde o pensamento crítico se torna o alicerce para um futuro mais consciente. Afinal, o despertar não é uma chegada, mas sim um processo contínuo de renovação e de enfrentamento das profundezas que ainda residem em cada um de nós. Permita que este momento seja o ponto de partida para uma nova forma de viver, onde a luz da verdade ilumina cada decisão, cada relação, cada instante de reflexão. Se você chegou até aqui, se as palavras ressoam em seu coração e sua mente se agita com a possibilidade de mudança, então está na hora de dar o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade. Caminhe em direção à claridade, mesmo que ela venha com desafios inesperados, e lembre-se, a jornada do despertar é única, pessoal e infinitamente transformadora. Escreva nos comentários saindo da caverna, curta o vídeo e siga o canal.